Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Eu quero com esse vídeo aqui te provocar. Eu quero trazer uma reflexão para você, eu quero trazer uma provocação para que você comece a perceber como você é colonizado, né? Como é que você é colonizado? Talvez algumas pessoas achem que o tempo da colonização já acabou, mas não terminou. Numa instância psíquica que nós conhecemos como inconsciente, você é muito colonizado. Você acha que tem determinadas percepções, você acha que tem determinadas opiniões, mas muito da sua percepção, da sua opinião, da sua vontade, das suas preferências é retrato de uma colonização inconsciente. Eu acho indispensável um psicólogo, um psicanalista, um estudante de psicologia, um estudante de psicanálise acabar desenvolvendo essa percepção, transcendendo essa percepção de como é colonizado inconscientemente, até porque a colonização inconsciente é algo muito sutil e é algo que ajuda você a, por exemplo, desenvolver determinados preconceitos e preferências. E quando você transcende, né, a essa percepção, você, de certa forma, acaba se livrando dessa colonização. O conteúdo inconsciente ainda vai estar lá, mas você acaba percebendo isso a tempo, né? Eu quero dizer para você, por exemplo, aqui a gente não tem só estudantes de psicologia, estudantes de psicanálise, psicólogos, psicanalistas. Aqui nós temos um grupo de pessoas inscritos no nosso canal que gostam de entender o funcionamento da mente humana. Então, eu acho que essa reflexão vale para todo mundo, não só para psicólogos e psicanalistas e estudantes dessas respectivas áreas, tá? Então, eu vou te dar uma série de exemplos aqui para você entender como é sutil essa questão da colonização inconsciente e como é importante você se descolonizar inconscientemente, ou, como algumas pessoas também estão falando, decolonizar, decolonização inconsciente ou descolonização inconsciente. Ainda isso está meio confuso, porque é um assunto, uma reflexão que é relativamente recente, e a gente vai trazer esses exemplos aqui justamente para dar o start na tua mente e para te ajudar a fazer você perceber, né, como é que você é colonizado inconscientemente, vivendo numa sociedade em que você acha, você suspeita, você tem essa fantasia de que você tem livre-arbítrio, que você tem escolha, mas na verdade a grande maioria é fruto das suas escolhas, né, das suas preferências, é fruto de uma colonização inconsciente, tá? Inclusive a psicanálise é considerada como a terceira ferida narcísica da humanidade, porque Freud veio trazer, através da sua descoberta do inconsciente, o inconsciente enquanto sistema, né, o inconsciente tratado por Freud, ele veio trazer a percepção à humanidade de que não, você não tem tanta consciência do que você faz quanto você imagina. O que governa você é exatamente o conteúdo inconsciente e você ainda não percebeu isso. Isso causou a terceira ferida narcísica na humanidade, né? Então vamos trazer aqui alguns exemplos. Se você gosta de psicologia, se você gosta de psicanálise, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque aqui a gente trata sobre questões emocionais, né, funcionamento da mente humana. Então, se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações, tá? Eu vou te dar alguns exemplos agora sobre como você é colonizado inconscientemente, talvez você não tenha percebido ainda. Não sei se você percebeu, mas no Brasil, o Brasil ele é o campeão mundial de cirurgias plásticas, né? Até um tempo atrás, o levantamento considerava o Brasil como campeão mundial de cirurgias plásticas. Eu não sei se ainda é, mas se não for o campeão mundial, ele está entre os primeiros países aí a fazer cirurgias plásticas, né? A quantidade de cirurgias plásticas que são executadas por cirurgiões plásticos, né? A pedido, eu não sei se você já percebeu, se você já fez esse tipo de pesquisa, mas o número 1 da cirurgia plástica aqui no Brasil é justamente para afilar o nariz, né? Para deixar o nariz mais pontiagudo, digamos assim. A pergunta que não quer calar: de onde vem a percepção de que o nariz bonito é justamente o nariz afilado? De onde é que você acha que vem essa percepção? Essa característica do nariz afilado é tido como um padrão de beleza por causa de que países, né? De que região do mundo, por exemplo? Então, essa já é a primeira percepção que a gente já tem através dos indicadores de estatísticas, né, de cirurgias plásticas, de que o brasileiro, ele sim, ainda é muito colonizado inconscientemente, sem perceber. As pessoas acreditam que o nariz afilado, que é uma característica principalmente de pessoas do exterior, né, principalmente a gente pode citar como o povo europeu, essa característica é tida como a característica que é selecionada como um padrão de beleza. Isso é um problema sério, porque assim, nós temos as nossas características que não são valorizadas porque a gente é
colonizado inconscientemente. Eu vou te dar outra característica, por exemplo, outro exemplo. Outro dia eu estava até conversando com minha esposa sobre isso. Ela ia para um casamento e ela decidiu ir a um salão de beleza. Nesse salão de beleza, ela decidiu ir para justamente dar uma escova no cabelo. Foi quando eu estava conversando com ela, inclusive, sobre essa questão de colonização inconsciente, e aí eu fiz essa provocação. De onde vem a lógica de que para você ir a um casamento e se sentir bonita, você necessariamente precisa deixar o seu cabelo liso, né? De onde é que vem a lógica, por exemplo, de que o cabelo que é ondulado, ele não é um cabelo bonito, não faz a mulher se sentir bem, não faz a mulher se sentir bonita, não faz a mulher se sentir mais autoconfiante. Você necessariamente precisa de um esforço para poder transformar o seu cabelo liso, quando na verdade o seu cabelo é crespo, o seu cabelo é ondulado. De onde vem essa percepção? É óbvio que, se você parar para pensar, é uma colonização inconsciente, né? O padrão de beleza, na verdade, está lá fora. Eu preciso de um cabelo mais liso justamente porque eu quero me parecer. Isso é uma decisão inconsciente, as pessoas não percebem, mas eu quero parecer com características vindas daquele povo que eu determino, que eu acredito que é o padrão de beleza. Eu posso estar enganado, mas eu tenho uma leve impressão de que as mulheres, quando vão no salão de beleza para dar uma escova no cabelo, para frequentar um casamento, por exemplo, elas não estão querendo se parecer com uma índia no Amazonas, por exemplo. Eu tenho essa impressão de que não. Na verdade, inconscientemente, é a tentativa de se sentir mais bonita, se aproximando de um padrão de beleza que é europeu. Então isso é um resultado de uma colonização inconsciente. Eu vou te dar outro exemplo aqui. Faça um teste agora e pense na imagem de Jesus. Pense na imagem de Jesus Cristo. Talvez, se você conseguir fechar os olhos, por exemplo, se sentir confortável dessa forma, talvez seja uma atividade boa. Feche os olhos e pense em Jesus. Eu tenho quase certeza de que você não pensou nessa imagem que está aparecendo agora. Olha bem para essa imagem que está aparecendo agora, porque essa imagem é justamente a reconstituição, segundo historiadores, pesquisadores, seria a reconstituição mais próxima da imagem de Jesus. Até porque, se você leva em consideração, Jesus, ele nasceu, né, ali na região do Oriente Médio. Provavelmente você pensou em algo mais próximo dessa imagem aqui que está aparecendo agora. E por que você teria pensado nessa imagem? Porque isso é fruto justamente de uma colonização inconsciente europeia. Essa imagem de Jesus, que foi criada posteriormente, vários anos depois, essa imagem de Jesus, ela tem características europeias, né? Tem características europeias. Então, assim, provável, se você for católico, por exemplo, você deve ter uma imagem dentro de casa de Jesus. Talvez você tenha até Jesus crucificado, né, na parede e tal. Provavelmente o Jesus que se parece é um Jesus europeu. Então, as percepções que nós desenvolvemos acerca de Jesus também são colonizadas, né? Características físicas que vêm de um povo europeu e não do povo, por exemplo, da região da Palestina. Eu vou te dar mais um outro exemplo aqui, só para você entender como isso é muito sutil, a questão da colonização inconsciente. Eu moro na cidade do Recife, né? E Recife tem um título de cidade mais mal assombrada do Brasil. Eu não sei exatamente como é que se quantifica isso aí, como é que se chega nessa conclusão, mas eu acho que é pelo número de relatos, número de casos assombrados, pessoas que relatam terem visto aparições e por aí vai, e talvez seja também pelo número de lendas, né? Aqui em Pernambuco, por exemplo, e no Nordeste como um todo, a gente tem várias lendas. Aliás, no Brasil como um todo, nós temos várias lendas. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu estava fazendo uma pesquisa há algum tempo atrás, é que existe uma quantidade muito grande de loiras que são assombrações. Olha só, loiras geralmente são pessoas que têm uma característica, diga-se de passagem, bastante próxima com a do europeu, por exemplo. Então seriam loiras que seriam assombrações. A gente tem a Galega de Santo Amaro, a gente tem a Mulher da Sombrinha, por exemplo, né? A gente tem diversas assombrações, a loira do banheiro tem no Brasil também. Por que essas assombrações, elas sempre são loiras, né? Talvez você possa até pensar assim, não, mas se as assombrações são loiras, então isso é um ponto negativo para o povo europeu. Não necessariamente. E aí eu vou te falar o que é que isso tem a ver com a questão da colonização inconsciente. A questão essa percepção que vem das assombrações aqui para o Brasil, elas têm uma estrutura muito parecida com a estrutura que surgiu lá na Europa, mais oriunda ali de uma percepção depois da ascensão da Igreja Católica, né, a partir do ano 300 ali depois de Cristo. Então começaram a surgir algumas histórias de assombrações
E essas histórias de assombrações, quando eram mulheres, eram sempre mulheres muito bonitas. Porque o objetivo principal delas era justamente seduzir os homens, ou seja, seduzir os desavisados, para que esses homens caíssem nos encantos dessas mulheres completamente sedutoras e que elas conseguissem tirar a vida dessas pessoas, desses homens, sem que eles tivessem condições de terem os seus pecados perdoados. E assim, o maior terror que se via na vida desses homens é cair na sedução de uma mulher completamente sedutora e não ter tempo hábil para ter os meus pecados perdoados. E assim eu perco a salvação e vou viver a minha vida eterna no inferno. Então, essa é a lógica da estrutura das assombrações que acabou chegando aqui no Brasil também. Então, partindo desse princípio, uma assombração, ela tem a necessidade, muitas vezes, de ser completamente sedutora. No caso de uma assombração, que ela tem uma estrutura, que ela vai assombrar todo mundo e até as mulheres, não tem muito essa necessidade. Mas quando são loiras, que elas seduzem os homens, os desavisados, elas aparecem no banheiro, elas aparecem na frente de um cemitério, você vai perceber que existe uma tendência de que essas mulheres sejam loiras, porque elas precisam ter um padrão de beleza muito elevado, que estaria parecido com o povo europeu, para, a partir disso, retirar a salvação e a vida eterna no céu dos desavisados que caíssem na sua sedução. Então, por isso, é muito difícil, eu vou falar difícil para não dizer impossível, porque o Brasil é um país continental, mas talvez não exista nenhuma assombração aqui, talvez não exista nenhuma assombração que seja negra. A pergunta que não quer calar, por que que a negra não pode servir como padrão de beleza, como mulher sedutora? De onde vem essa percepção? É justamente de uma colonização inconsciente. Você quer um outro exemplo? Eu vou dar um outro exemplo para você. Aqui em Recife, por exemplo, e no Nordeste como um todo, você sabia que não é muito aconselhado as mulheres usarem calça jeans? Porque a calça jeans pode ser um agente determinante para que a mulher desenvolva a candidíase, né? Por que que isso acontece? Porque aqui a gente tem um clima muito quente e essas calças jeans, elas não deveriam ser usadas aqui porque é um agente determinante para a propagação. Propagação não, porque não é uma doença transmissível, né? Não é uma infecção transmissível. Eu não sei nem se chama infecção, mas enfim, a questão da candidíase, a própria pessoa desenvolve isso de acordo com as condições que ela está. Então, se a gente está numa região de calor por exemplo, a pessoa vai passar o dia todo, principalmente a mulher que tem uma cavidade na região pubiana, se ela vai passar o dia todo na rua, não é aconselhável que ela use calça jeans. Inclusive, algumas mulheres, quando estão grávidas, que elas têm justamente essa questão da imunidade, né, acaba ficando um pouco complicada por causa do desenvolvimento do bebê. Essas mulheres desenvolvem, várias delas desenvolvem candidíase quando estão grávidas, né? E quando estão usando calça jeans. A primeira coisa, uma das primeiras coisas que o médico fala quando a mulher vai no seu consultório e ela está com candidíase é justamente evite usar calça jeans. Evite usar calça jeans porque vai esquentar demais, o nosso clima é quente. E a mulher tem uma cavidade, como eu já falei, na região pubiana, então é o ambiente perfeito. A questão do calor, a questão da umidade, é um ambiente perfeito para a proliferação, né, do fungo que é responsável justamente pela questão da candidíase. E o que é que isso tem a ver com a questão da colonização inconsciente? Quem determinou que nós precisamos usar calça jeans para ir para o shopping, por exemplo? Quem determinou isso? De onde é que vem esse tipo de cultura? A calça jeans ela foi patenteada, se não me engano, nos Estados Unidos, mas diga-se de passagem, a calça jeans, o termo jean é um termo francês e o tecido justamente foi produzido na França. Então, eu trouxe esses exemplos aqui, eu poderia passar o dia todo falando sobre exemplos assim de como a gente tem uma colonização inconsciente que vem justamente da Europa, vem do exterior e que a gente não percebe, a gente acha que são nossas preferências. Eu, enquanto mulher, por exemplo, preciso necessariamente ter um cabelo liso para me sentir bonita, mas o cabelo liso não é característica minha, não é característica essencialmente do brasileiro, entende? A questão, por exemplo, que eu falei da calça jeans, a questão das assombrações precisarem ser loiras porque precisa ter um padrão de beleza para seduzir os outros homens irresistivelmente. Então, quando você pega todas essas questões, a gente poderia... A questão da cirurgia plástica, por exemplo, quando você pega todas essas questões, você começa a perceber o quanto que a gente é colonizado. Nosso padrão de educação, por exemplo, nosso mercado de trabalho, a nossa estrutura familiar, muito disso é resultado
de uma colonização inconsciente, e eu acho indispensável para um psicólogo e para um psicanalista e para a sociedade como um todo, né? Mas principalmente para psicólogos e psicanalistas, eu acho indispensável que você desenvolva essa reflexão para você entender o quanto que a gente sofre dessa colonização inconsciente e o quanto que a gente precisa se descolonizar ou se decolonizar inconscientemente. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço, esse vídeo aqui serviu justamente para uma reflexão. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.